Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui dando início à live sobre a comunicação não violenta, um tema bastante interessante. Meu nome é Raquel Crespino, eu sou juíza de direito. Tive a honra de ser convidada pela desembargadora Cristina Tereza Gaulia, coordenadora do projeto Justiça Cidadã, para participar desta tarde, dessa conversa hoje sobre um tema que me é muito caro, do qual eu gosto muito. Entre as nossas atividades aqui no tribunal está a coordenação do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de São João de Meriti, onde atuamos como magistrada lá há muitos anos. Teremos hoje a felicidade de receber uma pessoa muito especial, uma professora que trabalha com essa temática, entre outras temáticas, e certamente será um momento de muita reflexão para todos que gostam de compreender melhor as atividades do judiciário, e nós sabemos que o conflito é o nosso trabalho cotidiano. Nada como compreender formas de construção da paz nesse contexto ainda tão difícil, no qual nós estamos aqui recebendo a professora Rafaela. Espero que ela já esteja se conectando. Olá, professora Rafaela, tudo bem? Boa tarde. Vou apresentá-la a todos os nossos participantes de hoje. Professora Rafaela Selling, ela é mestre em Teoria do Estado, professora doutora em Direito e Sociologia, visiting da Universidade de Berkeley, estudou resolução de conflitos em diversos cursos, entre eles do Institute for Conflict Analysis and Resolution da George Mason University. Foi consultora da ONU, professora do Departamento de Direito da Fundação Getúlio Vargas e da UFRJ, e atualmente ela é chefe de ensino da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho. Ela trabalha com a formação continuada de magistrados e voluntária do ISE Câncer, cuja existência eu fiquei sabendo ontem, fiquei muito contente. Espero que a gente tenha um tempinho para ela falar para nós um pouco sobre esse trabalho que ela faz, divulgando os estudos da paz. Tudo bem, professora Rafaela? Muito obrigada por aceitar o convite para estarmos aqui. Me ouve bem? Tudo bem, doutora Raquel, estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus, estou ouvindo bem. Bom, vamos lá. A luminosidade está boa, porque aqui está bem escuro, não sei se está ok, está me vendo bem? Tá ótimo. A gente vai conversar sobre um tema que a gente gosta, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo, tivemos oportunidade de nos conhecer também por causa da participação, eu como aluna, ela como professora no curso sobre cidadanias, promovido na Emerge, e tive a felicidade de conhecê-la, e naquele momento nós descobrimos que gostávamos desse tema, né? Então vamos lá, a gente quer aproveitar ao máximo o seu conhecimento e seus estudos sobre isso. E o tema da nossa live é o que é comunicação não violenta. Então, vamos começar por essa pergunta. O que é, professora Rafaela, comunicação não violenta? Só essa pergunta, né? A pergunta da live. Obrigada, doutora Raquel, pela recepção e pela disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo. Queria agradecer também ao convite da desembargadora Cristina Gaulia para participar dessa aula nesse projeto tão bonito. É um projeto que já tem, acho que uma década, né, aproximadamente, que é o projeto Justiça Cidadã. Isso. Né? Então, parabéns e que honra estar aqui hoje. Então, o que é comunicação não violenta, né? Eu descobri recentemente, num livro mais atual do Marshall Rosenberg, que a gente compartilha da mesma forma de explicar o que é a comunicação não violenta. E aí eu pensei, estou alinhada com o autor da ideia. Ele diz o seguinte: comunicação não violenta é uma linguagem. Voltou? Tá travando um pouquinho, mas vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue.
Uhum. Então, dependendo de onde a gente nasce, a gente aprende um vocabulário e uma forma de encadear ideias. Então, a comunicação não violenta, ela é isso. Ela é uma linguagem. E ela é, como toda linguagem, a gente aprende. Então, ela é feita de um vocabulário e de uma gramática, né? E o que é o vocabulário da comunicação não violenta? É o vocabulário dos sentimentos e das necessidades. E o que é essa gramática? É uma forma de expressar o que a gente sente conforme nós precisamos de algo e temos essa coisa ou não. E o que é esse algo? É a necessidade. Em geral, a nossa comunicação, ela não passa muito por esse local, porque esse é um local muito íntimo nosso, né? Então, quando a gente vai estudar comunicação não violenta, a primeira coisa que a gente faz é estudar esse vocabulário. Então, o Marshall Rosenberg, ele lançou um primeiro livro chamado Comunicação Não Violenta. E ali ele explica essa linguagem, né, e dá exemplos de como usar. Mais recentemente, ele lançou 2 livros. Um é Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é esse aqui, onde ele sistematiza ainda mais e traz exemplos ainda mais concretos de como utilizar isso. E aí, quando ele vai falar sobre isso, sobre essa linguagem, ele exemplifica, então, por exemplo, o que são necessidades humanas? São necessidades que todos nós temos, independente de gosto, independente de onde, pela nossa origem, digamos assim, animal. Então, a gente tem necessidade de comunhão, a gente tem necessidade de aceitação, a gente tem necessidade de comida, a gente tem necessidade de prazer, a gente tem necessidade de se divertir. Então, ele vai elencando uma lista enorme dessas necessidades que a gente vai se familiarizando com elas, né? Para poder acessar primeiro a nós mesmos, quando a gente está numa situação de conflito. E depois ele traz uma lista que ele chama dos sentimentos. São sentimentos que acontecem quando essa necessidade ela é atendida, e a gente identifica como sentimento positivo, né? Porque é bom a sensação quando a gente tem o que a gente quer, e o que a gente sente quando a gente não tem aquilo que a gente precisa ou quer, né? Então, são os chamados sentimentos negativos. Então, ele vai listando uma amostra enorme de possibilidades. Então, a gente começa essa linguagem estudando essas necessidades, esses sentimentos, para quê? Para que a gente consiga se mapear melhor, para que a gente primeiro consiga se entender melhor. E aí, a partir disso, tem uma gramática, que é uma forma de construir a fala e o pensamento para se comunicar a partir dessa língua, né? Que é a CNV. Mas fica à vontade para me perguntar, não fui clara ou qualquer... Conheci o Marshall Rosenberg há mais de 10 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ler a primeira vez o livro dele. Eu já li mais 2 vezes, e a cada leitura que eu faço, eu percebo coisas diferentes que eu não havia percebido na leitura anterior. E ele realmente foi um divisor de águas assim, na minha vida, porque eu comecei a identificar melhor os meus sentimentos, a perceber melhor a violência implícita. Muita gente acha que a comunicação violenta é a comunicação gritando, com a fala dura, e não é. A comunicação violenta ela tem relação com o conteúdo, como ela é colocada. Mas aí os sentimentos são muito complicados, né? A gente tem 1000 sentimentos diferentes. Será que a gente pode usar a comunicação não violenta em toda e qualquer situação de conflito, mesmo que as emoções sejam emoções muito difíceis? Olha, essa pergunta é ótima. E essa sua fala, realmente, a gente às vezes acha que sabe o que está sentindo. E quando você vai ver essa lista, você pensa, não, o que eu acho que eu estou sentindo não está nessa lista. Eu tive um aluno uma vez na FGV, e depois de passar por uma dinâmica, um exercício, eu perguntei, o que você está sentindo? Aí ele disse, eu estou sentindo que ela está errada. Então, esse exercício mesmo, é o simples que é profundo. E pode ser aplicado a todo e qualquer conflito? Essa é uma boa pergunta. Limites, digamos assim, para o uso da comunicação não violenta. Ela não é poliana, assim, tipo, a partir de hoje, isso aqui funciona e é só isso que a gente vai usar. Primeiro, existe uma questão de lente. Então, como é que eu vejo o outro? Principalmente numa sociedade hierarquizada,
A comunicação, ela acontece, a forma como eu lido com o conflito, ela muda de acordo com a forma como eu me relaciono com o outro. Então, vou dar um exemplo prático. Eu me considero em alta conta, ou aquilo para mim é algo que eu tenho muito interesse, e acho que o outro é menos que eu, ou acho que o interesse do outro que se exploda. Quando um conflito entre eu e esse outro acontece, minha tendência é ser um trator, é partir para uma atitude agressiva, para ter o que eu quero da forma como eu quero. E aí, quando eu estou nesse lugar de visão do outro, não adianta falar em comunicação não violenta, porque é a forma como eu enxergo a humanidade do outro. Eu enxergo como uma humanidade menor, que vale menos do que a minha humanidade. Então, para que eu vou dialogar com esse outro, né? E o mesmo também acontece no inverso. Quando eu estou, por exemplo, numa relação hierárquica ou uma relação afetiva muito desproporcional, onde eu acho que o outro é muito mais importante que eu. Seja porque é um chefe, seja porque é um amor muito desmedido. E aí, tudo que o outro pede, eu vou ceder. Eu vou me anular nessa relação. Isso também é um lugar onde a comunicação não vai acontecer. Qual é o lugar ótimo para a comunicação não violenta acontecer? É quando você tem autoestima ou você tem muito interesse no tópico de conflito, mas você também considera o outro pra caramba, digamos assim. É um conflito com alguém que é uma pessoa que você estima muito ou que é um grande amigo. Então, ali você tem a vontade de conversar. Então, esse é um primeiro ponto assim, importante para situar, né? Por isso que em culturas onde a sociedade é mais horizontalizada, esse tipo de comunicação funciona mais rápido. Aonde a desigualdade é muito grande, a tendência é a gente cair ou em seção ou em agressão. Difícil mais essa comunicação direta. E outra coisa também é que a comunicação, ela envolve essa área do cérebro aqui, da frente. É o nosso córtex. O nosso córtex é uma área bem sofisticada do nosso cérebro. Foi de desenvolvimento mais recente e ainda está em desenvolvimento. Qual é a parte mais antiga do nosso cérebro? Aqui atrás, tá? Então, essa parte aqui atrás é a nossa parte mais animal, digamos assim. É onde a gente tem os instintos. Então, nós fomos muito bem treinados historicamente. No nosso DNA tem toda a história da fauna. Então, até chegar, né, no ser humano. Então, todos esses padrões de resposta foram muito bem treinados pela nossa ancestralidade. E quais foram os padrões de resposta? A gente aprendeu a correr do leão e a matar o tigre. Então, só que agora a gente vive em sociedade. E aí, quando um ser humano surge dentro de um escritório e é uma ameaça para nós, a gente ou foge do leão ou tenta matar o tigre. Se a gente está nesse lugar, que é um lugar instintivo de fuga e luta, essa parte aqui não está disponível para uso. Então, não adianta tentar conversar quando uma pessoa está num lugar emocional muito forte, qualquer que seja, né? Porque ela está com uma bioquímica sendo solta no corpo, né? Porque como é que a gente sobreviveu correndo do leão? A nossa química, né, os nossos hormônios são liberados na corrente sanguínea, isso dá uma injeção de adrenalina e você corre. Então, você está intoxicado, digamos assim, por química que o corpo produz. Então, nesse lugar... Não, fala. Gostei muito dos dois olhares, o olhar da cultura e o olhar da neurociência, né? Porque o olhar da cultura, muita atenção, Rafaela, porque eu tenho tido a oportunidade voltei a estudar e tenho estudado a teoria decolonial e a colonialidade das relações no Brasil, né? A necessidade de nós descolonizarmos as nossas relações, já que a gente deixou de ser colônia política, mas mantemos as relações hierarquizadas, né? A gente tende a hierarquizar as diferenças humanas, como se sempre houvesse uma pessoa melhor do que a outra. Então, a comunicação não violenta, nesse contexto
brasileiro me parece um antídoto muito importante para que a gente consiga desnaturalizar essa violência implícita na nossa cultura, né? Isso me chama muita atenção. E o outro aspecto da neurociência, da qual eu sou assim uma ignorante, mas pelo menos eu tenho ciência da minha ignorância, eu tenho trabalhado aqui no Tribunal de Justiça com a proposta da valorização da primeira infância, que é uma proposta do CNJ, do Marco Legal, e todos esses mecanismos, né, do sistema do córtex, sistema límbico, como é que o cérebro se organiza, isso acontece lá na primeira infância. Então, olha que importante que a gente consiga que as nossas crianças não tenham contato com a violência, porque o próprio cérebro delas vai se preparar melhor para esse mundo de construção de paz, né? Porque senão a gente acaba acionando demais esse sistema que é mais ativo, que está ali para nos salvar em situações realmente de perigo, né? Mas é muito interessante esses dois aspectos na tua resposta, gostei muito. Né? Vamos continuar então, um pouquinho. E aí, nesse caso, quando realmente existe com a lente, é o que você falou, é cultural e é um processo mais longo, porque é de construção de pensamento. Mas em relação às explosões emocionais, é só uma questão de esperar decantar, tem algumas práticas que a gente faz que ajuda a regular. Então, quase sempre hoje, quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente trabalha junto regulação emocional. Porque você primeiro regula, que o conflito vem e todo esse sistema é ativado. Então, você regula para daí sim você começar a conversar. E é como é comum a gente, às vezes, ser pego nessas ciladas, né? O outro vem de um jeito, ele pega a gente, e quando você... E pega mesmo, e isso é ótimo, o seu sistema está funcionando bem. Então, quando o coração dispara e você tem vontade de voar em alguém, você pensa, obrigada, sistema nervoso, você evolutivamente foi incrível, agora eu não preciso de você. Respira fundo e começa a conversar. O sistema nervoso, né? Mas vamos falar um pouquinho da escuta. Isso tem muito a ver também com essa cultura e com essa questão da neurociência que você nos trouxe. Fala um pouco da escuta não violenta, na comunicação não violenta, o papel da escuta, o que seria uma escuta violenta, na sua percepção? Para a gente pensar na escuta da comunicação não violenta, é muito importante a gente entender um pouco sobre a teoria do conflito. Tá? Então, o que o Rosenberg nos diz sobre a escuta? Quando você escuta de forma não violenta, você não interrompe o outro, você não se compara com o outro, você não dá conselho para o outro, você não julga o outro. Então, coisas como, por exemplo, não fica assim não, vai ficar tudo bem. O Rosenberg diz, isso é violência. Ou quando você diz assim, nossa história trágica que você está me contando aconteceu com a minha cunhada. Isso é violência. Você está comparando. Ou quando você interrompe a pessoa no meio de... desculpa te interromper, mas deixa eu te contar, aconteceu igualzinho. Isso é violência. Então, foi o que você falou no início. Violência para o Rosenberg não é você gritar necessariamente. Tem maneiras que a gente considera simpáticas que para ele é violência. Então, por que a gente não faz nada disso? E aí é muito interessante os alunos, quando começam a escutar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, e vão para o exercício de simulação de escuta, eles perguntam, mas então o que sobrou? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para a cara da pessoa e não posso falar nada? É muito estranho, professora. É estranho, porque a gente foi treinado assim, né? A nossa cultura comunicacional ela é muito violenta. Então, assim, desde pequeno, essa foi a forma como a gente foi escutado pelos nossos pais e foi a forma como a gente foi escutado pelos nossos professores e é a forma como a gente é escutado muitas vezes pelos colegas de trabalho. Então, a gente naturaliza a violência. E por que isso é violento e tem a ver com teoria do conflito? Porque o que é um conflito? É a pergunta. Né? O que é um conflito? Então, um conflito são... Raquel, por favor, o que é um conflito? Para nós, na humanidade, a gente relaciona o conflito com ideias ruins, né? Mas a gente já tem... Esse é um dos assuntos que nós conversamos antes, eu e a professora Rafaela, um dos assuntos que mais me interessa. Como uma juíza de direito no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos, trabalhando com conflito humano, o mínimo que a gente pode fazer é tentar entender o conflito. Mas o conflito ele não é mau, ele
a partir da Segunda Guerra Mundial, ele começou a ser estudado como um fenômeno natural da convivência humana. É a divergência, é a diferença, e nós somos diferentes. Então, sem hierarquizar as diferenças, como podemos trabalhar o conflito? Mas vamos lá que a gente quer te ouvir. Exatamente. Então, existem algumas imagens, chamadas imagens de dupla percepção, que quando você olha, pode ter 2 ou até 3 imagens. E é muito interessante que, às vezes, uma pessoa vê uma coisa, outra pessoa vê outra. E o que é o conflito? É essa multiplicidade de percepção. E o que isso tem a ver com a história do pensamento e por que as guerras aconteceram a partir de uma forma de ver o conflito? A falácia, ou digamos assim, o grande equívoco de que existe uma verdade. Essa expressão, a verdade, é a que motiva as maiores violências, desde o nível sutil às grandes guerras do mundo. E o que isso tem a ver com conflito e construção de pensamento? Quando a filosofia começa a ser sistematizada e a gente começa a tentar construir um pensamento, esse pensamento é sobre a verdade totalitária. O que é isso? Existe uma verdade. Então está todo mundo debruçando para chegar numa verdade. E aí o que esse pensamento gera? Nós somos imperfeitos, mas existe um lugar, um divino, que tem a verdade, e nós estamos todos caminhando para essa uma única, absoluta verdade. Isso é pensamento totalitário. Existe uma verdade, que é o todo, e está todo mundo que é meio chegando no todo. Qual é o problema desse pensamento? Gera hierarquização. Porque se existe uma verdade, existe quem está mais perto dela e quem está distante dela. E só existe uma. E quem está mais perto dela é a pessoa que detém a verdade. E quem está distante e não está vendo aquilo, eventualmente merece morrer, porque não está de acordo com a verdade. Né? Então, esse pensamento justifica guerras e justifica a alienação da subjetividade do outro. Porque se você não está vendo isso aqui, a verdade está aqui, eu vou te fazer ver isso a todo custo. Então, se você é canhoto, você vai escrever com a mão direita, você vai sentar desse jeito, para poder ver o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é a verdade. Muito bem, esse pensamento gerou tanta violência e tanta opressão que o próprio pensamento gera o contrapensamento. O que é isso? Pensamento crítico. Então, o pensamento crítico é hoje o que a gente vê nas universidades, no Brasil principalmente, como uma desconstrução do pensamento totalitário, que é o pensamento da verdade. Qual é a questão do pensamento crítico? E que hoje está, digamos assim, sendo superado no nível da filosofia. É porque o pensamento crítico ele é um contrapensamento, ele permanece aprisionado na linguagem ou no universo da verdade. Então, eu tenho uma verdade e uma contra-verdade que desconstrói a verdade, e aí a gente continua falando na linguagem da existência de uma verdade totalitária. E para onde que a filosofia do pensamento está indo hoje? Para a ideia do infinito, que é diferente do todo. Então, não existe um absoluto, existe infinitos. Né? E aí, quando eu me relaciono com o outro, eu sou um infinito, eu sou único, a forma como eu vejo é única, e a forma como o outro vê é única, porque só ele viveu aquela trajetória, aquela história, aquela construção. Então eu vou compreender o que o outro vê, ou eu vou tentar compreender o que ele vê, e vou tentar me fazer compreender, com a certeza de que eu não sei ou não conheço a totalidade do outro. Então eu saio desse lugar de que existe uma verdade. Então, quando um conflito acontece, não há mais uma disputa por quem está certo, porque não faz sentido isso. Cada um está vendo uma coisa inevitavelmente. Eu posso achar que você está vendo a mesma coisa que eu, mas isso é uma ilusão minha. É a minha própria ignorância sobre o que eu sei. Né? Então, a única coisa que eu posso afirmar é que eu não sei o que você está vendo, mas posso ter alguns lampejos, se você me disser dessa forma. Então, essa escuta é uma escuta não orientada por um pensamento totalitário, quem está certo, quem está errado, faça isso, não faça aquilo. É uma escuta onde eu sou eu,
e não deixo de ser eu por você ser você. Então você não precisa mudar, você não me assusta sendo você diferente de mim. E eu também não mudo tendo você dentro das suas experiências, ainda que eu jamais faça o que você faz ou escolhe para a sua vida. Então, você cria uma atmosfera de respeito e compreensão, onde eu escuto você porque você gostaria de ser escutada por mim. E eu estou te oferecendo a minha escuta. E aí, quando você termina de me contar uma história ou alguma coisa, eu posso lhe perguntar: o que você gostaria de mim? Só a minha escuta lhe basta? Tem alguma coisa mais que eu possa fazer? E aí você deixa que o outro saia, né? Então, é para esse lugar, digamos assim, que a escuta não violenta tende. Ela é uma escuta orientada por uma forma de ver o outro e o mundo, né? Não existe uma verdade, existe infinito. E eu vou escutar infinito. Escutando, tentando entender a profundidade disso tudo, Rafaela, porque assim, é tão profundo que a gente tem que ouvir várias vezes essa desconstrução e essa compreensão de que cada um de nós tem uma história diferente. E na medida que tem uma história diferente, tem uma perspectiva, um lugar de olhar diferente do mesmo fenômeno. E a grande, eu acho que a grande sacação assim, do século XXI é a gente conseguir estabelecer comunicação real, empática e aprender com a perspectiva do outro. Porque imagina se a gente tiver de passar por todas as agruras, por todas as dificuldades. Como é mais inteligente, como é mais sensível, como é mais útil para nós ouvirmos empaticamente, né? E aí eu me lembro Sim. de uma crítica que o próprio Rosenberg faz à terminologia comunicação não violenta. Ele diz que nós somos tão ligados a essa cultura violenta que a gente não consegue nem descrever sem usar a palavra. Então, o que a gente poderia dizer? Seria comunicação? Seria uma qualidade da comunicação? Ou será que a comunicação de verdade é uma comunicação assim, né? Empática e não violenta? Isso é muito curioso. Isso é interessante. Eu estava conversando com uma jornalista sobre isso há umas semanas atrás. Ela dizia, então, assim, então é isso, gente. Vamos todos falar desse jeito. Eu olho o pensamento totalitário aí sobre a comunicação não violenta. A pegadinha é infinita. Agora que eu descobri um jeito não violento, vamos todos nos comunicar assim. Não é assim. Uma vez eu conversei com um grande amigo, o Dominic gosta muito e conhece o Rosenberg. O Dominique falou, eu falei com ele, Dominique, eu tenho um problema, porque nas relações parentais em casa, eu tenho muita dificuldade de aplicar a comunicação não violenta. Ele falou assim, Raquel, fica tranquilo, porque isso é uma frequente, quer dizer, a relação parental, quer dizer, a comunicação de pais e filhos, principalmente dos pais para os filhos, ela tende a ser uma comunicação assim. Então, não fique preocupada, porque a gente tem grupos de pais que estão se reunindo para aprender a se comunicar de outra forma. E como é importante isso. Eu, como juíza de família, então, eu tenho o dever de, pelo menos, chamar a atenção dos pais dessa forma de eles lidarem com os próprios filhos, né? E é onde os conflitos são mais viscerais, né, Raquel? E sempre quando a gente conversa sobre isso em aulas iniciais, eu digo, não tenta começar pelos conflitos mais difíceis de família mais íntima, porque esses são os lugares mais difíceis. Então, precisa treinar em situação onde não tem conflito nenhum, onde o conflito é sutil com uma pessoa distante, né? E aí você vai ganhando confiança e prática para poder chegar nessas relações. Porque nessas relações o nosso padrão de resposta está muito treinado, às vezes treinado por anos. Então é um desafio sair daquele padrão de resposta. E talvez a identificação dos sentimentos envolvidos, das emoções, seja mais difícil, porque eles são sentimentos muito com gênese inconsciente, né? Muito profundo. E imagina, muito você ficou dobrando o papel tantos anos, e ele tem um vinco enorme. Então, por mais que você passe ferro, aquele vinco, ele marca, e aí qualquer coisa que cai naquela canaleta. Então, é um desafio e tanto. Eu estou aqui numa escuta ativa, não violenta, aprendendo muitíssimo aqui com a nossa conversa. Mas vamos continuar que tem mais coisa, né? Como falar de forma não violenta? Nos ensina aí uma prática para aqueles que estão nos ouvindo hoje. Existe alguma fórmula? Você poderia dar um exemplo prático para a gente? Você sabe, Raquel, eu estava
Tem mais um livro do Marshall, que é esse aqui, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. É um livro dele mais atual. E antes... Exato, esse. Isso. Antes de começar, eu abri aleatoriamente, assim, né, numa página. E saiu na página 118. Eu achei muito interessante. E ele diz assim: se quisermos ajudar a perpetuar as estruturas autoritárias, devemos fazer com que as pessoas acreditem que certas coisas são corretas e outras são erradas, que algumas são boas, outras são más, que algumas são egoístas e outras são altruístas. E quem determina quais são o quê? As pessoas no topo da hierarquia, é claro. Assim, a nossa mente está programada para se preocupar com o julgamento que suscitamos no outro, na outra pessoa, que ocupa uma posição superior à nossa na pirâmide das autoridades. O que vale também para as relações de afeto. Então, quando a gente tem uma dependência afetiva, você se programa não para se sentir, não para acessar o que você precisa, mas para como o outro vai reagir a você. E aí o que o Marshall ele diz, essa forma de comunicar é uma forma criada para dissociar a pessoa dela mesma. E se ela se dissocia de si mesma, ela se dissocia do outro. E aí, o que a fala da comunicação não violenta propõe? Uma reconexão com você mesmo, independente do que o outro vai pensar, do que você vai falar. E aí ele criou uma fórmula, que é uma fórmula mesmo, ele chama mensagem eu, mensagem em primeira pessoa. No início, é artificial, é como dirigir carro. Você fala assim, pisa na embreagem, passa a primeira, tira da embreagem, pisa na embreagem, passa a segunda. Então, é esquisito, né? As pessoas falam, ai, mas eu pareço um robô falando. É porque está aprendendo. Depois, em algum momento, o cérebro muda, o chip começa a entender e a coisa começa a sair naturalmente. Mas essa fórmula é o seguinte, ela é uma fórmula em 4, digamos assim, fases. Então, a primeira coisa é você identificar o que você está sentindo quando uma coisa acontece. Segunda coisa é fazer uma descrição objetiva. Então, uma descrição objetiva não é assim, ela entrou por aqui irritada, bufando, virando o olho. Não, você vai dizer, ela entrou andando de forma mais rápida que o normal e fazia um som, assim, pisava mais forte, a chave até caiu no chão. Acho que ela estava com pressa. Então, você substitui uma forma adjetificadora por uma descrição mais, digamos assim, científica possível do que aconteceu. Tanto que em treinamento de comunicação não violenta, a gente usa técnica de descrição científica de desenho. E aí você precisa conseguir fazer com que as pessoas desenhem o que você está vendo, usando o mais precisamente descrição técnica. Então, é dessa forma que a gente, digamos assim, descreve fatos. É algo que o outro deveria fazer ou ter feito. A sua necessidade é algo que você precisa e que, em geral, quando você chega lá, você fica com vergonha de falar. Então, você diz assim, eu te odeio, não precisa fazer nada, não. E, na verdade, você diz assim, eu tô super carente hoje, tudo que eu queria era um abraço. Então, assim, só que uma você vai morrer de vergonha de falar, e a outra sai mais fácil. Então, o acessar as necessidades aí para esse lugar do que realmente está gerando aquela emoção em você. E aí sim você elabora um pedido para o outro, né? Então, e é interessante porque esse pedido que você faz ao outro, né, no momento que você identifica, eu estou me sentindo assim, quando você chega do trabalho e vai direto, sei lá, tomar banho e fazer seus trabalhos no escritório, depois de nós ficarmos 8 horas distantes um do outro. Porque eu tenho necessidade de conexão, eu tenho necessidade de toque, eu tenho necessidade de ser vista. Então, você já, né, vai para um outro lugar. E aí você vai pedir. Então, eu gostaria que quando você chegasse do trabalho, você passasse um tempo primeiro comigo, conversando, ou que me desse um abraço. Ou que me desse... E aí é interessante que você está fazendo um pedido para o outro. E na comunicação não violenta, um pedido, ele não é uma exigência. Porque a necessidade de abraço, a necessidade de ser vista, é uma necessidade minha. Eu gostaria muito que você atendesse, porque é você que eu gostaria que me abraçasse.
Mas se você não quiser me abraçar, eu não posso te forçar a querer me abraçar na hora que você chega do trabalho, entende? Então, é interessante isso, porque quando a gente começa a estudar essa forma de falar e perceber que eu não posso impor ao outro uma necessidade que é minha, que a responsabilidade é minha, por vezes a gente começa a ver que a gente está cercado de relações ou conexões com pessoas que não atendem às nossas necessidades ou que não respeitam nossas necessidades. E por isso talvez a gente adoece, ou a gente se torna violento, né? Então, aprender essa forma de comunicar envolve também uma autorresponsabilidade muito grande, que você percebe que só você é responsável por sua felicidade. E que as pessoas com quem você está do lado são uma escolha sua. Ninguém te obrigou a estar ali. Uhum. E às vezes a gente se apega àquela pessoa e fica tentando mudar comportamentos daquela pessoa. Isso é uma violência minha na direção daquela pessoa. Então, é interessante essa forma de falar o que a gente quer, começa a nos trazer responsabilidade pelo que a gente precisa, né? E pelos nossos sentimentos. E aí tá, eu preciso de um abraço. Essa pessoa não tem disponibilidade de me dar um abraço quando ela chega. E aí? Vou me separar? Não, eu vou fazer uma terapia corporal, né? Vou fazer uma outra coisa. Entende? Eu vou pensar o que eu preciso para eu ter essa minha necessidade atendida, né? E aí, ou então sim, eu preciso muito estar ao lado de alguém que supra essa minha necessidade, e não é essa pessoa. Então, não sei se ficou claro, mas é dessa forma que a gente se expressa. Ficou A claro. gente não pode dizer você, é sempre eu. Eu estou ouvindo você e estou tentando acompanhar aqui as postagens. Então, aqui está o livro, alguém já deu o número, o nome do livro, porque alguém perguntou. Então, esse é um dos livros dele. O livro clássico, o primeiro livro, se chama Comunicação Não Violenta mesmo. E vale a pena a leitura. Esse eu não li ainda, esse eu comprei recentemente, o Rafaela. Depois dessa nossa conversa, é claro, depois de... A outra pergunta aqui que fizeram é o seguinte: o que eu faço quando meus filhos se recusam a cumprir aquelas tarefas de casa que eu determinei? Então, é justamente na relação parental é muito difícil. Então, eu só quero dizer isso para quem perguntou. É difícil mesmo. É de todos os espaços relacionais, eu acho familiares talvez seja o mais complicado. Porque a gente tem que dar parâmetros para os filhos. E como você falou bem, Rafaela, a lógica do certo e errado nos permite práticas violentas, né? É quando você está falando de relações que deveriam ser horizontalizadas. A relação parental é uma relação especial, porque é uma relação de orientação. Mas é importante não naturalizar a violência com os filhos, né? É como dar parâmetros para a vida deles, para as escolhas deles, para a vida comunitária, porque é necessário que todos façam a sua parte em casa, sem sermos violentos. Esse é o desafio, e é um desafio difícil. É uma pergunta super interessante, desafiadora. Numa última turma tinham mães, né? E esse tipo de pergunta surgiu, assim. E o que eu percebo nesse tipo de pergunta é, primeiro, um peso muito grande. É como se a mãe ou o pai precisassem ser perfeitos, né? Então, assim, por vezes você não tem a resposta. E por vezes, assim, você falar de você com seu filho em primeira pessoa pode ser um caminho, né? Do tipo, eu me sinto desconfortável, ou eu me sinto preocupada quando eu te peço para fazer uma atividade e você não cumpre, porque eu tenho uma responsabilidade sobre sua educação, eu gostaria de lhe oferecer o melhor dessa educação, e eu quero entender o que está acontecendo para que você não se sinta confortável para cumprir o exercício. É o que está acontecendo? É falta de tempo? É falta de vontade? Então, acho que pode usar também essa linguagem do sentimento e da necessidade para entender o que está por trás da resistência da criança, né? E, ao mesmo tempo, se colocar nesse lugar de pai ou mãe que também está aprendendo. Porque eu acho que essa coisa totalitária que a gente tem, de eu sei o que o outro é, ou eu sei a verdade, às vezes acontece entre pai e filhos. Do tipo, o pai ou a mãe pensa, eu sei por que ele está dizendo isso, eu conheço o meu filho. E aí, por vezes, a gente pula a etapa da curiosidade, de dizer, meu filho, me conta, mas o que está acontecendo?
eu quero te escutar. O que que é? E aí o filho, né, se revele para mim, me conte quem está aí hoje, o que está sentindo aí hoje, o que está rolando aí hoje. Então eu acho que isso também reduz um pouco essa tensão de resistência, né? Quando se abre uma... Isso é um lugar... A comunicação não violenta, ela pressupõe uma curiosidade. A gente tem que ter curiosidade em relação ao outro, curiosidade em relação ao que o outro está falando. É como se você fosse um pesquisador o tempo inteiro. Então você está lá, ah, que interessante, me conta mais. Uhum. E é difícil você ter essa curiosidade em relação a quem você vive o dia inteiro. É difícil. Você acha que você já conhece a pessoa. Eu estou me lembrando, Então, você falando sobre isso, eu estou me lembrando do pensamento do Mia Couto, que é um autor que eu gosto muito, e ele fala o seguinte, que a gente deve, com os nossos filhos, ensiná-los a ler. Mas, às vezes, a gente se restringe à leitura das letras e dos livros, quando a gente tem que ensinar os nossos filhos a ler o mundo, a ler pessoas, a ler situações, a ler exato. textos, a ler paisagens, a ler, quer dizer, ele conseguir ter o sentido e conseguir decodificar o que está ali. É claro que ele vai ler a partir da perspectiva dele, ele vai ter sempre que colocar a perspectiva dele num lugar de perspectiva, que é um exercício humano de humildade. É só um ponto de vista. Mas E é irreversível isso, né? Quando a criança ou adolescente recebe isso dos pais, esse olhar curioso, essa escuta que não julga, atenta, né? O pai ou a mãe ouvindo essa criança dizendo sobre ela, o que ela sente, ou o que ela pensa, interessado, essa criança vai se tornar um adulto que vai saber oferecer isso para o outro, porque recebeu isso, né? Então, exatamente, isso é irreversível. Uma vez que você oferece o olhar curioso que permite seu filho ou sua filha ser, né, independente do que eu acho que ela vai dar espaço para o outro ser também, na conversa com o outro. Né? Isso eu fico muito bonito. A gente já está caminhando para a gente encerrar a nossa conversa, mas eu não quero deixar de te perguntar, bom, e aí? Que conselho você daria àquelas pessoas que estão nos ouvindo, que querem começar a estudar a comunicação não violenta e elas se comunicarem assim no seu dia a dia? Que dificuldades alguém pode ter assim no início? Você já falou algumas, mas eu queria ouvir mais. Vamos lá. Uhum. Ótimo, vamos fechar então com isso. O primeiro livro, Comunicação Não Violenta, né? Agora, quando a gente começa a fazer exercício físico, se você quer ser um atleta de alto rendimento, você for um dia para academia, o primeiro dia, e pegar todos os pesos e malhar o dia inteiro, você vai sair de lá arrebentado e nunca mais vai querer voltar na academia. Então, comunicação não violenta é igual. Você vai lidar com conflitos. Se você tentar de uma vez ler o livro e agora eu vou, você vai sair arrebentado. Nunca vai dizer isso aqui não serve para nada. Então, minha orientação é começar com casos que não têm conflito. Só treinando a forma de escuta e a forma de fala em situações simples, situações fáceis. E começar com conflitos mais leves. E para quem trabalha com isso direto, principalmente aquela magistrada, está na linha de frente de resolução de conflitos, e todos que estão em linhas de frente, tem muitos líderes comunitários que do programa Justiça Cidadã que estão diariamente convivendo com conflitos, é muito importante equilibrar essa balança. Tá? Se você fica nadando o dia inteiro na Baía de Guanabara super poluída, você vai sair de lá com micose, não tem como, né? A gente troca com o ambiente. Então, é importante dar input também de comunicação harmônica. Então, procurar grupos de pessoas que estão treinando comunicação harmônica, lugares onde você vai ganhar uma escuta que não te julga, porque vai chegar uma hora que se só você oferece e não recebe, você vai ou adoecer ou vai reproduzir a violência. Não tem jeito, né? Então, equilibrar é uma coisa boa. E é isso, é uma língua nova, é como se eu estou aprendendo alemão. Ninguém mais fala alemão na rua, eu vou sair por aí falando sozinha, isso é muito desanimador. Então é importante se aproximar de pessoas que também estão estudando, que querem trocar, e isso dá um... E uma coisa que é fundamental, observar e sentir o corpo. Isso é uma dica de todos os grandes negociadores internacionais, assim, em situações de conflito, às vezes, que você não sabe o que fazer, o que falar. Não fala nada, sente o pé no chão.
percebe a sensação física, meu rosto está tá quente, minha respiração está curta, vai para o mapeamento interno, sente as costas, sente os apoios, reconecta com a respiração, porque às vezes não tem nada a fazer externamente, é só isso, reconectar com o corpo. E só de você se reconectar com o teu corpo, você já está ajudando o outro a se reconectar com ele mesmo. Então, você se devolve para você enquanto você ajuda o outro a se devolver para ele. Então, isso é um exercício também bom de fazer durante a comunicação. Inclusive porque esse exercício de voltar para si, ele permite que a gente faça aquelas primeiras fases da comunicação não violenta, né? A gente consegue observar com um pouco mais de objetividade, a gente consegue identificar as nossas necessidades, porque aí sim a gente consegue passar essa necessidade para o outro e fazer um pedido. Mesmo que a gente não consiga todo o itinerário, aqueles 4 passos que o Marshall Rosenberg nos indicou, pelo menos a gente consegue ter uma observação para nós, mais e ter uma percepção das nossas necessidades, mesmo que a gente não consiga passar, né? Eu acho que só essa recolocação, realmente, eu concordo com você, a gente recoloca o outro, a vibração muda, né? O clima muda. Sim. É outro. Você se traz de volta e o outro percebe. Então, é como se você saísse de um campo, você não está mais olhando para ele, julgando ele, você se trouxe de volta para você. Então, você deu espaço para o outro, aí o outro já acalma lá. E foi exatamente o que você falou, você se reconecta com o que você está sentindo, Isso. o que você precisa naquele momento. E vai para a base da comunicação. Fora isso, então, leituras, Marshall Rosenberg. Eu sempre digo para os mediadores e conciliadores que trabalham comigo em São João que quem não gosta de ler pode ouvir o curso do Marshall Rosenberg pelo YouTube. Tem um psicólogo brasileiro que fez a tradução livre. A gente tem o curso dele todo em inglês. Ele fez uma tradução livre, então vai ouvindo no ônibus. É como se você tivesse lendo o livro, só que numa versão bem mais longa, porque ele faz um curso com muitas aulas, e esse psicólogo, eu não sei nem o nome dele, mas está lá no YouTube, o curso do Marshall Rosenberg dá para ir ouvindo no caminho do trabalho, porque aí você vai assimilando, ele vai dando exemplos, e o mais interessante, ele começou a organizar esse pensamento no trabalho terapêutico, porque as pessoas adoeciam. Ele era um psicólogo e ele começou a perceber que o que adoecia era justamente esse contexto de violência. Então, a CNV, que é essa sigla que a gente usa carinhosamente para descrever essa técnica, que não é só uma técnica, né, Rafaela? É uma postura, é uma linguagem, ela é terapêutica. Ela é importante para todos nós. Eu tenho certeza que a nossa live agradou e atendeu bem os alunos e aqueles que estão no projeto da Justiça Cidadã. O projeto da Justiça Cidadã, ele existe no Tribunal há 16 anos, ele é excepcional, uma das grandes ideias de projetos que nós devemos à iniciativa da desembargadora Cristina Tereza Gaulia. Eu tenho certeza que esses conhecimentos não se aplicarão só às nossas relações e às relações familiares ou parentais daqueles que estão nos ouvindo. Vai ser o início e uma curiosidade de um grande estudo que vai ter impacto em outras questões. Então, assim, eu como juíza uso o que eu aprendi, tento usar o que eu aprendi nas audiências, mas eu tento usar também na relação com os meus servidores no tribunal. Eu tento usar também na relação com a administração do tribunal. Eu tento usar também nos projetos que eu tenho a felicidade, a satisfação de coordenar no tribunal. Eu tento usar isso em todos os espaços. Isso faz uma diferença na minha vida. Eu costumo dizer que a leitura desse livro foi um marco na minha vida, antes e depois. Eu comecei a perceber a violência nas relações. Então, Rafael... Um portal de entrada, né? É um caminho para uma vida. Então, quem sabe a nossa live hoje não tenha sido assim uma oportunidade para aqueles que estão incomodados com a violência na comunicação, para começarem a estudar esse tema, que é um diferencial na vida de qualquer um de nós. Professora Rafaela Selen, muito obrigada. Foi excelente e eu estou seguindo os seus conselhos, estudando comunicação e investindo nas relações com as pessoas que gostam desse tema, porque a gente se alimenta, a gente se anima, a gente, apesar da violência, apesar de todo esse contexto difícil onde a gente vive, a gente consegue se animar, se estimular a continuar acreditando de que a paz é possível e é possível a não violência. Quer falar alguma coisa para terminar a nossa live?
Doutora Raquel Crispino, eu quero só agradecer, foi um deleite, um prazer conversar com você hoje à tarde, agradecer a desembargadora Cristina Gaulia pelo convite e parabenizar mais uma vez esse projeto maravilhoso, Justiça Cidadã, pela longevidade, que venham mais 15 anos aí pela frente. Gente, a live, tem algumas pessoas que perguntaram aqui se ela vai ficar disponível gravada. Vai ficar disponível gravada. A gente vai ter acesso aí pelo Instagram do TJRJ Oficial. E a gente espera que possa chegar também ao conhecimento de outras pessoas que possam ver depois e que possam se interessar por essa temática tão importante. A construção da paz se faz com pequenos gestos, com pequenas iniciativas e principalmente dentro de nós mesmos. Se a gente não conseguir perceber exatamente a profundidade da proposta da comunicação não violenta, dificilmente nós vamos conseguir contribuir para a paz. E nós precisamos disso, né? Nesse momento de pandemia, em que o nosso problema de saúde mental se tornou coletivo, quer dizer, todos nós estamos vivendo essa realidade, que nós consigamos contribuir para a nossa paz e para a paz do outro, pelo menos nas nossas relações domésticas, condominiais, nos nossos espaços menores, né? Muito obrigada mais uma vez, agradecemos aqueles que nos assistiram e queremos deixar aqui o convite para divulgarem a live que vai ficar disponível no canal do Instagram do Tribunal de Justiça. Muito boa tarde a todos, um abraço, professora Rafaela, muito obrigada, que nós consigamos nos encontrar mais vezes. Até breve, doutora Raquel. Tchau, até a próxima.